Lula venceria Bolsonaro e demais nomes da direita se a eleição fosse hoje. O presidente Lula lidera cenários para 2026 e tem menor folga se disputa fosse contra o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos cenários. Primeiro cenário de primeiro turno, que foi colocado aqui pelo Datafolha. Faltando 18 meses para a eleição, o Datafolha testou 5 cenários de primeiro turno no confronto contra Bolsonaro. Veja que Lula tem 36% das intenções de voto, Bolsonaro 30%, aqui Ciro Gomes tem 12%, Pablo Marçal 7%, Eduardo Leite 5%, branco, nulo ou não votaria em nenhum deles, 9%, 2% não sabem. O segundo cenário de primeiro turno, Tarcísio de Freitas com Lula. Lula 35, Tarcísio 15, Ciro 11, Pablo Marçal também 11, Ratinho Júnior 5, Eduardo Leite 3, Romeu Zema 3, Caiado 2, branco, nulo ou nenhum, 11%, 3% disseram não saber. Num terceiro cenário, Lula 35% das intenções de voto, Ciro Gomes 12%, Eduardo Bolsonaro 11%, Pablo Marçal 10%, Ratinho Júnior 6%, Romeu Zema 4%, Eduardo Leite 4% e Ronaldo Caiado 3%. Em branco, nulo ou nenhum deles, 12%, 3% disseram não saber. Uma disputa entre Lula e Michele Bolsonaro, Lula 35%, Michele 15%, Ciro Gomes 12%, Pablo Marçal 10%, Ratinho 5%, Zema 4%, Eduardo Leite 3%, Ronaldo Caiado 3%, em branco, nulo ou nenhum deles 10%, 2% disseram não saber. Em cenário com apenas Lula, Tarcísio e Marçal, o presidente Lula aparece com 43%, Tarcísio 24% e Pablo Marçal 15% das intenções de voto. Agora, votação espontânea. Lula é citado por 20%, Bolsonaro 14%, Tarcísio na espontânea apenas por 1%, Ciro Gomes também por 1%, não souberam 52%, votaria no PT o candidato do PT mais 1%, não vota 1%, outras respostas 4%. Em branco, em nenhum ou nulo, 4% também. A rejeição de Bolsonaro é de 44%, a de Lula 42%, Michele 27%, Marçal 27%, Eduardo Bolsonaro 26%, Haddad 22%, Ciro Gomes 18%, Ratinho Júnior 17%, Romeu Zema 15%, Tarcísio 13%, Caiado 12%, Leite 12%. Aqui a rejeição. É isso então, um pouco dos números para você. A pesquisa completa está no nosso site, é só acessar o UOL. Conosco a cientista política Nenilde Rose-Hacker. Professora, bem-vinda, boa tarde. O que esses números representam? O presidente Lula está com uma avaliação negativa, mas segue vencendo todos os seus oponentes, se a eleição fosse hoje. Boa tarde, Diego, e todos que estão nos assistindo. Olha, é um resultado relativamente positivo para o governo, né, e para o próprio Lula, né, mostra que ele ainda é muito competitivo, apesar da queda de popularidade. Os dados do Datafolha foram positivos nesse sentido, porque houve aí um estancamento dos índices negativos, né, do presidente e do governo. Então mostra que é possível que o governo consiga mudar a posição e ganhar novamente força. Depende, obviamente, das políticas, de passar aí o que se entende como políticas mais voltadas para o crescimento econômico, para aumento da renda, e ganhar novamente setores que eram antes tradicionais. Mas esses dados apresentados aí por você, mostra também que a direita é que tem um problema, né? O Bolsonaro ainda é muito competitivo, mas ele está inelegível, e os nomes ligados ao bolsonarismo não têm tanta atração nesse momento. Então, as expectativas para o lado da direita é que mostram aí que existe uma necessidade de construir uma candidatura alternativa
com relação a se mantendo todo o processo com relação ao Bolsonaro. Então para o governo é positivo, mas também cauteloso, porque exige que o governo faça e melhore comunicação, melhore resultados para que o Lula de fato se consolide como nome. Mas para a direita, os resultados de fato mais ou mesmo o nome. Daqui a pouco a gente restabelece o contato com a professora Denilde Roos-Hacker, comentando a pesquisa Datafolha. Enquanto a gente melhora o sinal dela, vamos dar uma olhada no cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Nesse cenário, veja que a situação está mais embolada, a corrida eleitoral ficaria embolada. É muito improvável que isso ocorra. Lula aparece como pré-candidato, virtual candidato à reeleição. De qualquer maneira, o Datafolha testou esse cenário. Uma eventual eleição presidencial em 2026, sem Lula nem Bolsonaro, teria embolados na disputa o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT. Mostra a pesquisa Datafolha. Contra Bolsonaro, Lula teria 36% contra 30% do atual presidente. Mas vamos ver aqui o cenário sem ele. Ciro Gomes, 19%. Tarcísio, 16%, Haddad, 15%, Pablo Marçal, 12%, Ratinho, 7%, Eduardo Leite, 5%, Zema, 3%, Caiado, 2% das intenções de voto. Em branco, nulo ou nenhum deles, 17%, e não souberam 4% dos entrevistados pelo Datafolha. Professora, agora sim, de volta com a senhora para concluir o seu raciocínio, e te pergunto também porque o Bolsonaro ele não quer sair, pelo menos dos holofotes. Ele quer manter a candidatura até o prazo limite, até o TSE falar, não dá mesmo. E isso implica numa menor quantidade de tempo, menos tempo para o candidato da direita ou apoiado por ele se colocar como com mais força. Quanto mais demora para o candidato ser escolhido, mais facilidade tem o presidente Lula. Você concorda, professora? Sim. Concordo sim. Tá com problema a conexão da professora Denilde Roos-Hacker. Vamos tentar restabelecer. Enquanto isso, volta aqui para a reportagem da pesquisa para a gente ver outros cenários da Datafolha, que testou e entrevistou 3.054 pessoas com 16 anos ou mais, 172 municípios brasileiros, de terça-feira até a última quinta. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente Lula é apontado como a única alternativa governista à própria sucessão, mas já disse que motivos alheios à sua vontade, como de saúde, podem inviabilizar a candidatura. Bolsonaro, por sua vez, mesmo dizendo ser candidato, está inelegível e responde a uma ação no Supremo Tribunal Federal sob a acusação de liderar a trama golpista de 2022, o que pode aumentar o tempo longe das eleições. Sem os atuais protagonistas da polarização nacional, o Datafolha mostra que Ciro Gomes teria 19%, Tarcísio 16% e Haddad 15%. Dessa forma, Ciro estaria empatado tecnicamente com Tarcísio e este com Haddad. Na comparação com o ex-governador do Ceará e o atual ministro da Fazenda, o empate é considerado improvável, uma vez que a diferença está no limite da margem de erro. Ciro já disputou 4 eleições presidenciais desde os anos 90 e na última, em 2022, ficou em quarto lugar com 3% dos votos válidos. Tarcísio derrotou Haddad nas eleições para o governo de São Paulo em 2022. Teve apoio de Bolsonaro e é apontado no meio político como o principal nome para disputar a presidência no ano que vem, no campo da direita, caso o ex-presidente mantenha a inelegibilidade. Haddad, por sua vez, também é tido como o mais provável herdeiro político de Lula, já disputou a eleição presidencial em 2018, ficando em segundo lugar. O levantamento testou ainda o Pablo Marçal, que hoje está no PRTB. Ele obteve 12% das intenções de voto, também em empate técnico com Haddad. Nesse cenário, a pesquisa mostrou, a gente viu os números todos. Vamos ver um outro com Bolsonaro e Ciro.
O ex-presidente marca 32% das intenções de voto, enquanto Ciro Gomes tem 20%. Nesse cenário, Haddad teria 17% das intenções de voto. Um cenário muitíssimo improvável esse, já que Bolsonaro está inelegível e Haddad só entraria no caso de uma desistência de Lula, algum motivo que o impossibilitasse de concorrer. 40% acreditam que Lula certamente disputará a reeleição à presidência e 34% dizem que não disputará. Caso Lula não dispute a reeleição, 37% acreditam que Haddad deveria ser o candidato, 18% dizem que deveria ser Alckmin, 14% dizem que deveria ser Simone Tebet, Rui Costa 5% e Gleisi Hoffmann 3%. A rejeição a Bolsonaro é de 44%, a Lula de 42%. Nós vimos esses números há pouco, portanto, a disputa por uma vaga no Palácio do Planalto em 2026. Professora, passo de novo para a senhora e esses números. Desculpe, acho que agora estamos bem aqui de conexão. Olha, os números são importantes, tá? A gente sempre tem que lembrar que as pesquisas, nesse momento, elas refletem o momento, tá? Então, há um cenário que a gente está vendo, e aí, completando a tua pergunta, Diego, anterior, se é um risco para o bolsonarismo e para o próprio Bolsonaro não criar uma candidatura alternativa neste momento para aí se contrapor ao Lula, é um risco. Ele está assumindo que o quadro pode se reverter com relação à situação de todo o quadro referente a tanto à anistia quanto à inegibilidade da candidatura dele, mas ela é também um sinal para o presidente Lula, porque também se a gente olha o nível de rejeição, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, são níveis muito próximos, e isso também coloca aí sempre, e mesmo os dados sobre a percepção de se o presidente deve sair candidato num novo mandato, também coloca aí uma pressão para que ele também tenha nomes possíveis e alternativos se não disputar. E aí o Haddad é um nome mais forte, tá? Tem o papel de estar no comando da economia, mas também depende de que a economia caminhe bem, de que então ela está muito atrelada ao próprio resultado da economia e do governo Lula para que ele possa ser uma alternativa. No lado da direita, essa fragmentação ela é de fato um problema, é, tanto para o Tarcísio, ao se colocar como candidato à reeleição no governo do estado, ele abre o leque de opções para outros candidatos, mas também coloca aí um desafio para ele, inclusive, de lidar com os candidatos possíveis, né, que a gente viu já algumas ensaios de candidatos que gostariam que ele fosse para a candidatura para presidente e a liberasse, de certa forma, o caminho da direita no governo do estado de São Paulo. Então, acho que é um jogo ainda que está muito aberto, pode ser que a gente tenha alguma surpresa, mas quanto mais tempo para o lado da direita não se definir nomes possíveis e se testar esses nomes, mais difícil fica para conseguirem consolidar, de fato, uma candidatura. E também para o governo Lula, ela depende aí de que ele também ganhe mais tração, ganhe mais força nas suas medidas e na defesa do seu governo. Tem um outro recorte interessante quando a gente fala sobre economia, o quão isso é importante, para o brasileiro, o preço dos alimentos. É importantíssimo. Governistas, inclusive, ligam a aprovação de Lula no Datafolha à economia, mas temem desajuste na comunicação. César Feitosa assina a reportagem. Ele conversou com lideranças governistas que avaliam que a tímida melhora na economia, o arrefecimento de crises políticas internas, são os principais motivos para o presidente Lula estancar a queda de popularidade e ter um leve aumento nos índices de aprovação, segundo mostra a pesquisa Datafolha. A base do governo no Congresso
avalia, porém, que a gestão Lula ainda não conseguiu acertar na comunicação e vê futuro incerto na economia com as novas tarifas do Trump. Por isso, essas lideranças dizem que é necessário fazer novos ajustes no governo e observar questões econômicas para que a melhora na aprovação se torne uma tendência e ultrapasse a reprovação nos próximos meses. O líder do PT na Câmara é o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro. Ele disse que o resultado já era esperado depois de um anúncio de bons resultados econômicos, como o crescimento do PIB e o recorde na abertura de empregos em fevereiro. Professora, a economia é fundamental e o Trump vem agindo de maneira a desestabilizar a economia do mundo todo, né? A gente viu o tarifaço agora. É lógico que a visão dele não é essa, né? Ele não está agindo para prejudicar o Brasil, nem não é esse o objetivo principal dele, mas a economia fica bagunçada, né? A gente não sabe, por exemplo, quais serão as consequências práticas de médio e longo prazo desse tarifaço que ele impôs agora durante a semana. A economia é sempre um ponto importante para qualquer país, né? E a gente vive aí um momento de muita incerteza econômica do ponto de vista global, atinge o comércio internacional e que sugere, né? E todas as análises econômicas têm indicado que há possibilidade forte de uma recessão global. Isso tem impactos bastante grande para países de economia média, como o Brasil, e que também tem aí uma volatilidade muito grande em termos econômicos. Mas eu acho que quando a gente olha para o impacto interno, a gente também tem que considerar, primeiro, que o Brasil tem uma economia relativamente fechada, e as medidas do Trump, se elas continuarem nesse nível de tarifas, elas vão ter um impacto para setores importantes do governo da economia brasileira, mas não da forma como a gente estava, o cenário mais negativo que se tinha projetado. Então, acho que esse é um fator. A gente vai ter um impacto muito grande se a economia global e se especialmente China tiver aí uma desaceleração ainda maior econômica, aí sim isso vai afetar setores exportadores importantes, principalmente o agronegócio, e o que vai gerar um impacto interno. Mas grande parte da percepção sobre o governo Lula me parece estar associada a um elemento que é a percepção de que as pessoas não percebem o melhora nas suas condições de vida. Então, o governo tem sido tímido em dar ou indicar, e aí a comunicação de fato tem um problema de demonstrar o quanto a situação é reflexo de turbulências internacionais, mas também de mostrar o que tem sido feito em termos de políticos, em termos econômicos, para que as pessoas sintam os efeitos positivos dos dados divulgados. Então, o emprego, em renda. Então, esse é o ponto que acho que vai ser fundamental para o governo, é demonstrar o quanto as políticas do governo Lula, de fato, revertem melhora do emprego. E isso ali não tem conseguido, isso não tem sido percebido pela população. Provavelmente aí é algo que depende não só de uma melhora macroeconômica, mas de que as pessoas tenham, de fato, melhoras nos ganhos. Então, diminuição da inflação, diminuição dos juros, questões que afetam o dia a dia das pessoas é que vai fazer reverter essa percepção negativa sobre a economia e aí ampliar ou melhorar os índices de aprovação do governo.